Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje a gente vai para mais uma aula de relatividade geral para o ensino médio e vamos falar sobre o princípio de equivalência. Essa talvez tenha sido a principal ideia do Einstein para que ele pudesse bolar como que os efeitos relativísticos eles aconteciam ou, como que a gravidade era entendida como uma geometria. Bom, a primeira ideia que a gente precisa ter é de que o princípio de equivalência não foi algo criado pelo Einstein. Isso desde a gravitação universal newtoniana já tinha-se uma ideia desse princípio, mas não da maneira como, claro, o Einstein pensou nela. Então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente tem a lei da gravitação universal, nós temos algo que é a força gravitacional. E a força gravitacional, ela tem essa fórmula aí que você está vendo, F igual a G, mzinho, sobre a distância ao quadrado. E quando você escreve a segunda lei de Newton, você tem F igual a ma. Repara que você tem três m's diferentes. O m do F igual a ma, a gente chama de massa inercial, que seria o coeficiente de inércia de um corpo, ou seja, o quanto ele resiste à alteração do seu estado de movimento. De uma forma bem simples, se vem um carro na sua direção e você quer pará-lo, é bem difícil, né? Porque a massa dele é muito grande. Agora, se vem uma bolinha na sua direção e você quer pará-la, é bem tranquila porque a massa dela é muito pequena. Então, a massa inercial está associada com acelerar ou frear um corpo. Já na lei da gravitação universal, a gente tem a massa gravitacional ativa e a massa gravitacional passiva. O que é isso? A Terra exerce uma força na Lua. Então, nessa fórmula, você teria a massa gravitacional ativa da Terra e a massa gravitacional passiva da Lua. Ah, professor, mas a Lua também exerce uma força na Terra. Beleza. Então aí você teria a massa ativa da Lua e a massa passiva da Terra que estaria sofrendo essa força. A ideia do Newton foi, poxa, já que nós temos o princípio de ação e reação, é provável que a massa gravitacional ativa e a massa gravitacional passiva elas tenham o mesmo valor. Por isso que o produto m vezes m tanto faz a ordem, tá certo? Não faz diferença se é a ativa da Terra, a passiva da Lua, já que elas vão ser, as ativas são iguais às passivas, não vai ter esse problema. Agora, quem garante que essas massas gravitacionais é a mesma do coeficiente de inércia, da massa inercial? Você fala, pô, mas para que eu vou pensar nisso? O nome é tudo massa. Eu acho que é aí que está o problema. Como a gente usa a mesma nomenclatura para essas três coisas, acaba que para a gente é intuitivo falar, tudo é massa e acabou o problema. Mas nada influencia de fato, não tem nada te dizendo que a força que eu exerço sobre outro corpo é por conta da minha massa gravitacional, ela tem que ser o mesmo coeficiente de inércia para poder me empurrar ou me frear. Não tem nada falando nisso na lei da gravitação. Inclusive, o Newton interpretava isso como uma certa coincidência da física. Tanto que ele fez uma proposta de que a massa gravitacional fosse proporcional à massa inercial. Quando uma constante é proporcional à outra, pessoal, você diz o seguinte, por exemplo, que a massa inercial é uma constante que eu vou chamar de K vezes a massa gravitacional. Aqui eu já uni a gravitacional ativa com a passiva numa só. E aí, por conveniência, ele escolheu chamar essa constante de 1. E aí ficavam os mesmos valores numéricos representando tanto a inercial quanto a gravitacional. E aí ele teve um outro problema que era o seguinte, o Galileu já tinha pensado, já tinha refletido sobre isso, que é como que um corpo mais pesado e um corpo mais leve caem quando eles estão sob a ação do campo gravitacional. Despreza a resistência do ar, é claro, porque se você pensar na resistência do ar, vai depender do formato do corpo, aerodinâmica e outras características. O Galileu foi capaz de extrapolar um pouco esse pensamento e mesmo sem diretamente realizar os experimentos, ele percebeu
que as acelerações eram as mesmas, ou seja, dois corpos quando caem, independente da sua massa, seu formato, sua superfície e tudo mais, eles são submetidos à mesma aceleração. E isso é uma coincidência muito grande na física. Newton refletiu sobre isso e acabou ignorando lá o resultado. Passaram-se quase 200 anos e ninguém olhou para esse problema de novo. Até que o Einstein fez a observação desse fenômeno e chegou a uma conclusão muito legal sobre o que estava acontecendo. E aí eu vou deixar um vídeo aqui para que vocês realmente vejam que Galileu estava certo quando falou, né, que os corpos diferentes eles são submetidos à mesma aceleração. É um vídeo da BBC em que eles fazem uma câmara a vácuo e nessa câmara a vácuo, bom, tem vácuo, né, ou seja, eles retiram o ar de dentro dela e eles abandonam uma bola de canhão e uma pena. O link vai estar aqui embaixo, né, se você quiser assistir o vídeo completo. E observem que os dois corpos caem com a mesma aceleração, eles caem juntos. E a bola de boliche, obviamente, é muito mais pesada do que a pena, evidenciando de fato que esse princípio de equivalência está surgindo ali aos pouquinhos. Bom, e aí a pergunta que a gente está se fazendo é a seguinte, cara, será que é tão óbvio que essas massas são iguais? A massa gravitacional realmente tem que ser a massa inercial? O Newton verificou essa coincidência. Na verdade, ele disse que era proporcional, né, e acabou convencionando a constante igual a 1, mas não tinha nenhuma evidência de fato de que esses dois caras tinham que ser os mesmos. E você fala, pô, mas como é que a gente sabe que é igual? Esse é um dos resultados mais precisos de toda a física, né? O erro percentual entre a massa inercial e a massa gravitacional é menor que 10 elevado a menos 12. É que faltou aí o expoente, né? Tá vendo só 10 menos 12. Então é um resultado muito preciso na ciência de que a massa inercial e a massa gravitacional elas são equivalentes. Você fala, pô, mas isso é muito óbvio? Talvez, né, como eu falei, porque a gente usa a mesma letra. Mas pensa na força elétrica. Você tem que a força elétrica ela vale Q vezes E, né, onde é o campo elétrico. Se essa for a força resultante, você pode pegar esse cara e igualar a MA. E aí, obviamente, você não pode cortar a carga com a massa. Tá? Mas, quando você fala de força gravitacional, né, o peso, por exemplo, que é mg, esse m é a massa gravitacional. Se ela for a força resultante, isso é igual a ma. Você fala, tudo m pode cortar. Mas um é inercial, outro é gravitacional. Por que pode cortar? Isso mostra que a aceleração é proporcional à gravidade. E aí, né, segundo os resultados que a gente já tem, a aceleração é igual à gravidade, ao campo gravitacional. Isso é uma coisa interessante, porque agora você está dizendo que nós podemos fabricar gravidade utilizando a aceleração. E uma outra ideia que o Einstein diz, né, que é a ideia mais feliz da vida dele, é que se você tem um observador em queda livre, ele não sente o próprio peso. Isso é uma coisa muito interessante, porque imagina que você está num elevador e o elevador despenca. Eu sei que é uma coisa ruim, mas só para você idealizar. Se você pega um objeto e abandona ele, esse objeto vai cair junto com você, certo? Visto por alguém que está do lado de fora. Alguém como você que está dentro do elevador, aquele negócio vai cair junto com você. Ou seja, para você, esse objeto está parado, não tem nenhuma ação gravitacional ali dentro. Então isso mostra que você pode, de certa maneira, usar um referencial não inercial, porque é um referencial acelerado, como um referencial inercial. Por quê? Para ele, né, aqueles eventos ali dentro não vão estar submetidos a nenhuma aceleração gravitacional. E tem algumas questões muito interessantes que a gente pode responder utilizando esse princípio. E se você já estudou um pouquinho de dinâmica, aqueles problemas do elevador acelerado para cima, acelerado para baixo, qual é a marcação da balança, isso tudo é o princípio da equivalência. E qual é a ideia? Você tem lá um elevador e você está dentro desse elevador aqui em cima de uma balança. Não sei por que alguém ia querer fazer isso, tá? Mas as questões
elas abordam isso. E aí a marcação da balança, a princípio, é igual ao seu peso, né? A normal é igual ao peso. Agora, se você está acelerado, vamos supor, para cima, você sente aqui dentro a gravidade aumentando. G mais A. Ou seja, quando eu estou acelerado para cima, eu estou fabricando, produzindo um campo gravitacional ali dentro do elevador. Então é como se a gravidade aumentasse. Percebam que eu estou somando A com G, porque eu já estou dizendo que esses caras são equivalentes entre si. A mesma coisa aconteceria se você tivesse com aceleração para baixo. Se você tivesse com uma aceleração para cá, dentro do elevador você sentiria uma aceleração que é G menos A. E aí percebam que se o A fosse igual a G, esse cara seria igual a zero, então você não perceberia nenhuma aceleração ali dentro. Você sobre a balança marcaria zero, porque não está sentindo, né, o seu peso. Eu estou aqui misturando um pouco a normal com o peso, tá? Só para a gente visualizar o fenômeno, tá certo? A balança ela não marca exatamente o peso, ela marca a força de contato, que é a normal. Mas a ideia, né, continua sendo perceptível. Alguém em queda livre não percebe o próprio peso. Isso faz com que todos os eventos sob a ação da gravidade para essa pessoa não tenham o campo gravitacional. E aí uma questão muito interessante que é o seguinte, imagine que você pega uma bolinha aqui e atira lá para baixo com velocidade v, de uma certa altura que eu vou chamar de h. Quanto tempo essa bolinha leva para chegar até o solo? Você fala, mas tem que fazer a conta, isso, aquilo. Nada, é h sobre v, só isso. Por quê? Para o cara que está dentro do elevador, não tem gravidade. Então essa bolinha vai fazer um MRU, percorrendo a altura h. Ah, professor, mas eu do lado de fora vejo os dois caírem. Sim, os dois caindo com a mesma aceleração. Então a aceleração não faz diferença relativamente para eles. Tá? E aí eu vou mostrar aqui um outro videozinho para vocês do professor Brian Greene, em que ele mostra como esse efeito do peso, né, da perda do peso, acontece quando você abandona um objeto. E aí ele coloca aqui uma água, né, com vários furinhos, e essa água está vazando, por conta, claro, né, da ação da gravidade. E aí quando ele abandona essa água, ela está em queda livre, ela para de perceber o próprio peso. Conclusão, a água para de ser arremessada para fora da garrafa. Então, aqui a gente está mostrando o seguinte, que os efeitos sob a ação da gravidade podem ser eliminados se você tiver um referencial em queda livre. E isso, pessoal, é fantástico. Essa ideia é que realmente motivou a gente ver a gravidade como uma função geométrica e não apenas mais como uma interação direta. Talvez você ainda não tenha visualizado como que isso vai ser aplicado, né? Ô, professor, como é que eu vou entender isso daí? Como é que eu vou aplicar isso? Que ideia maluca é essa? A gente falou na aula passada, por exemplo, sobre os buracos negros, né, que desviam a luz. Como que eu vou encaixar esse referencial não inercial com o desvio da luz? Bom, a ideia é a seguinte, é que a grande vantagem do princípio da equivalência é que todos os efeitos produzidos pelo campo gravitacional uniformes, tá, gente? Por enquanto a gente não vai estar variando ainda os efeitos gravitacionais. Eles podem ser substituídos por um referencial acelerado. Por exemplo, imagina aqui, ó, você perto da superfície da Terra. E aí você abandona um objeto, ele cai com mg. Tudo bem? Nada demais até aqui. Agora você está dentro de um foguete, e esse foguete aqui, ó, liga os seus motores, e ele sobe acelerado com aceleração g. Você está longe de qualquer planeta, estrela, despreza qualquer campo gravitacional que possa existir. Você abandona esse corpo. O que acontece com ele? Eu vou falar assim, pô, eu do lado de fora, estou vendo o seu foguete, eu vou falar, ó, o objeto fica parado e o foguete é que está subindo. É o foguete que vai subir para cá. Mas você não vai me dizer isso. O que você vai me dizer? Ah, provavelmente você respondeu isso, né? Que objeto vai estar caindo. Então a grande pergunta é,
Como você diferencia um campo gravitacional uniforme de uma aceleração constante? Como é que eu sei que a Terra... Eu vou fazer só um vislumbre, tá, galera? Não estou dizendo que é isso que está acontecendo. Como é que eu sei que a Terra, e ela não está sendo puxada por um anjo, ó, nosso anjo aqui, que está puxando a Terra para cima? Como é que eu sei que não é um anjo que está fazendo isso? Isso aqui é a asinha do anjo. Eu não sei, né? Eu não consigo diferenciar o campo gravitacional uniforme da aceleração constante. Então percebam que eu posso misturar esses dois efeitos. Agora, a mesma coisa vale se eu tivesse em queda livre. Porque se eu estou em queda livre, eu não sinto a ação do peso, então esse objeto, se eu abandonar, ele continua parado. A mesma coisa acontece com a espaçonave quando ela estiver ou em repouso ou em MRU. Você larga o objeto, ele continua lá. Então você não sabe se você está em queda livre num campo gravitacional ou se realmente você está parado ou em MRU no espaço sideral. Então esses dois efeitos, né, o efeito da gravidade, ele pode ser substituído por uma aceleração e o efeito da queda livre vai ser substituído por um referencial inercial. Pessoal, isso daqui é uma ideia muito fantástica. E ela vai acabar fornecendo os efeitos gravitacionais. Então agora a gente vai perder a noção de força e vai pensar no referencial que está acelerado para cima com aceleração igual a g, ou no referencial que está em queda livre, como se fosse o objeto ali dentro da espaçonave. Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir exatamente o poder que isso daqui tem e que realmente vai fazer muita diferença. Eu mesmo, pessoal, tive muita dificuldade em perceber que, cara, esse princípio ele fazia sentido. Porque na minha cabeça era, pô, massa de um lado, massa do outro vai cortar. Era uma coisa matemática, eu não conseguia vislumbrar os fenômenos que a gente poderia retirar disso. Mas tenham fé de que isso daqui vai fazer toda a diferença. Eu queria já mostrar um exemplo. Esse exemplo vai ser em forma de questão, tá? Eu vou mostrar uma questão aqui para vocês, que eu sempre coloco nos meus simulados. Meus alunos devem adorar essa questão. E é o seguinte, eu tenho dois canhões posicionados aí conforme você está vendo na figura. Os projéteis são arremessados. Eu quero saber qual é a velocidade que o 2 tem que arremessar o projétil para que eles possam se interceptar, e quero saber o tempo que eles demoram para se encontrar. Aí você fala assim, caraca, maluco, eu vou ter que fazer aqui, ó, lançamento oblíquo. Finge que eles partem do solo, tá? Lançamento oblíquo e achar o ponto de interseção, e aí sim trabalhar com as equações, igualar, vai dar uma equação de segundo grau. Nossa, que maluquice. Maluquice porque você está pensando com o referencial da Terra. O que você acha de olhar para esse referencial aqui, ó? Mas, professor, quem é esse referencial? Esse referencial que está caindo. Esse referencial que está caindo não vê o próprio peso, ou seja, não sente o próprio peso. Ou seja, ele não vê a gravidade. Se ele não vê a gravidade, a trajetória que essas bolinhas fazem são trajetórias retilíneas. Então ele não perceber o próprio peso, significa que ele também não vai perceber nenhuma ação gravitacional. Então, para ele, as bolinhas vão sempre fazer um movimento retilíneo, com velocidade v1, com velocidade v2 constante. Olha a grande vantagem que você tem aí. Em vez de trabalhar com dois lançamentos oblíquos, você vai trabalhar com dois movimentos retilíneos uniformes. O que facilita pra caramba as nossas contas e o desenrolar dessa questão. Porque você mudou o referencial e vai tratar com eles muito mais facilmente agora. Você vai fazer um triângulo aqui, né? Um triângulo de base 500. Um lado vale 200 vezes t, né? Onde t é o tempo de encontro. E o outro vale v2 vezes t. Observa que eu conheço dois ângulos, né? 30 e 45. Então a gente consegue determinar o outro ângulo, já que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. E aqui você pode usar a lei dos senos, né? O lado sobre o seno do ângulo oposto é constante. Então está aqui a relação com a lei dos senos. E aí você, né, sabe o valor, né? Você pode descobrir aqui, ó, com essa relação o tempo de encontro
E com essa relação aqui, ou com essa, né, cortando o tempo, você pode encontrar o valor da velocidade. Vou deixar essa conta aqui para vocês conferirem, mas repara o poder que isso nos produziu só para resolver uma questão. Em vez de você usar o lançamento oblíquo, você acabou fazendo um movimento uniforme e isso reduziu em muito as contas que a gente teria que fazer. Agora pensa em desvio da luz, alteração lá do nosso relógio, que a gente já comentou um pouquinho, né, que os relógios passam mais devagar sob a ação da gravidade. Então tudo isso vai poder ser explicado trocando a gravidade por uma aceleração. Então a nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.